computador. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então. Acho que hoje, então, a gente tinha se planejado, né, para fazer uma discussão sobre um texto. Acho que não precisa ficar só no texto, a gente pode navegar assim, né, para além do texto, com outras discussões, enfim, construindo uma compreensão nossa dentro desse espaço curto, né, de aula, de tempo, do que é uma instituição. Talvez, acho que eu queria pensar com vocês na aula de hoje, o que é importante a gente saber, né, sobre essa abordagem das instituições, para que a gente possa, na verdade, ir atrás dessas fontes e também ter alguns recursos, né, analíticos para olhar para as instituições à nossa volta, né, para os contextos. Então, quando, né, a gente faz lá o estágio básico, você está num contexto institucional, que tipo de elementos, de repente, pode ser importante para você estar atento, né, a partir de uma determinada abordagem teórica, né, do que é a instituição, de como que a gente pode pensar a instituição. Então, acho que o intuito da nossa aula hoje é essa, né, abordar esse tema de forma bem ampla. Então, conto também com vocês, se tiverem assim, dúvidas assim, sobre o tema, né, e, enfim, as perguntas que vocês tiverem a partir da leitura do texto, ou mesmo se não tiver lido o texto e quiser colocar perguntas a partir do que a gente for discutindo e falando aqui, também, né, vai ser muito bem-vindo, vai ser tranquilo, né. Pode ser o caso, né, pessoal, da gente, inclusive, projetar o texto aqui para, né, para facilitar também a nossa discussão e nossa exposição. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu vou compartilhar o desktop todo. Só um minuto. Agora fui fazer essa atualização, agora ele fica pedindo permissão para tudo, é um saco. Isso, vai funcionar assim. Acho que vai ser mais fácil aqui pelo Google Drive. Gente, deixa eu falar para vocês, enquanto eu estou fazendo essa tentativa aqui de autorização, eu queria pedir o seguinte: vocês não estão com um texto aí mais ou menos tranquilo, que eu posso passar meu privilégio de anfitrião e alguém compartilhar com a gente, porque ele fica me pedindo aqui um monte de permissões, e como eu acabei de atualizar o computador, eu nem estou Qual que é o conseguindo texto, prof? peço essas permissões. Do Berger? Isso, o texto do Berger, o que é uma instituição. Berger. Eu estou com ele aqui. Bacana. Eu vou te passar, então, o privilégio aqui do anfitrião, para você poder efetuar compartilhamento. É isso, está contigo. Então, pessoal, esse texto eu acho... obrigado, viu, Sherman? Esse texto eu acho ele particularmente assim, bem útil assim, para a gente pensar a instituição, né, com os propósitos da disciplina, justamente porque esse texto ele vai
de alguma maneira, pegar vários aspectos, né, de como a gente pode pensar uma instituição, mas todos esses aspectos eles estão ligados a uma, vamos dizer assim, a uma tese principal. Né? Qual que é a tese principal aqui nesse artigo? Que é uma tese assim, para a gente pensar a partir de uma perspectiva, né, que é a perspectiva desse casal, do Peter Berger e da Brigitte Berger, é uma perspectiva da sociologia construtivista. Né? É a ideia de que os fatos sociais eles não estão plenamente dados, né, mas eles precisam de uma certa participação, de uma construção dos sujeitos, né, para que eles se efetivem como uma determinada realidade. Então, esses autores, a proposta deles aqui é interessante porque vão, né, ao encontro de outras propostas institucionalistas também, que vão, no final das contas, produzir uma espécie de síntese assim, para a gente, de que a instituição ela seria equivalente, de alguma forma, à linguagem. Né? A instituição ela é equivalente à linguagem. A gente tanto pode pensar a linguagem como uma instituição, né? Ela pode ser pensada como instituição, mas também a gente pode pensar o contrário, né? Pode pensar a instituição, o modelo para se pensar a instituição, pensar em linguagem ou linguagens. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar em várias linguagens, né, que habitam a nossa sociedade, que são instituições diferentes. Então, assim, esse conceito de instituição, ele não diz respeito a uma instituição específica. Né? Assim, não é uma instituição, vamos dizer assim, não é a UFMT ou, né, o Tribunal de Justiça, não é uma instituição específica, ela está construindo um modelo que é um modelo geral para se pensar a instituição a partir da linguagem. E essas várias instituições específicas, na verdade, vão constituir, né, diversos campos linguísticos, campos semânticos, modos de significação da realidade, modos de significação da burocracia, né, da legitimidade de documentos, da legitimidade, por exemplo, de um determinado histórico, né? Então, as instituições, elas vão controlando esses aspectos da linguagem, que tem a ver com o tempo, que tem a ver com o hábito e que tem a ver com a produção também, né? Com a produção material, né, da nossa realidade. Então, a nossa produção material de realidade, seja ela assim, tipo, você pensar uma indústria, ou a produção material de uma aula, por exemplo, ou a produção material de vários, até de artesanato, se forem pensar, se constitui a partir de aparatos institucionais. Né? Claro que você pode pensar o cara sozinho na casa dele fazendo artesanato, mas essa pessoa que está fazendo artesanato, ela está inserida num circuito de venda, de troca de conhecimento, por exemplo, a partir do material. Então, a instituição é isso, tá, gente? São essas redes de linguagem que, de alguma maneira, influenciam nessa produção material da realidade. Né? Então, aqui os autores, né, vão um pouco nessa... Estou mais ou menos fazendo uma síntese, mas eles vão dizer um pouco disso, né, que é o que é o sentido usual do senso comum, né, pelo qual a gente designa organização, né, e certos dispositivos como instituição, ele vai citar exemplo de hospital e prisão, universidade também, mas também como a gente designa instituições a partir desse caráter mais abstrato, né, como o Estado, a economia, o sistema educacional, tudo isso também são instituições ou redes de instituições. Assim, não daria tempo na disciplina, mas caso assim vocês tenham interesse também, tem um texto que eu fiquei meio na dúvida se era ele que eu deveria colocar nessa aula, inclusive, ou esse daqui. Optei por esse porque ele tem um caráter mais geral, mas é um texto que chama Formação de Grupos na obra do Sartre, na obra de Jean-Paul Sartre. E nesse texto vai ser abordado, por exemplo, vários aspectos conceituais que vão diferenciar, por exemplo, a instituição, do estabelecimento, da organização. Né? Assim, cada palavra dessa, quando eu falo de uma organização, eu não estou falando da mesma coisa que a instituição. Né? Quando eu falo organização, eu estou visando a instituição a partir de um determinado tipo de elemento específico, que é o elemento organizacional. Então, isso também tem uma diferenciação teórica. Né? Quando a gente fala de instituição aqui, a gente entende também que há diferenciações, por exemplo, quando você usa o conceito de organização, de estabelecimento, de série, né, de dispositivo, que é todo um vocabulário que a filosofia do Sartre vai constituir, né, para se pensar a constituição desses movimentos coletivos. É uma espécie de psicologia de grupos, né, que o Sartre elabora a partir da leitura que ele vai fazer da psicanálise, mas também de outras fontes da sociologia, né,
E a partir disso, então, ele cria essa ideia, né, de que as instituições, quer dizer, ele lança essa tese, né, ele constitui essa tese de que as instituições, elas são, os grupos, na verdade, são formas pelas quais, na sociedade humana, nós, seres humanos, escapamos a um estado que ele chama de serialidade. Seria esse estado meio que, né, a serialidade seria um estado anônimo, assim, em que as pessoas não têm necessariamente um reconhecimento mútuo, né, das suas intersubjetividades, e que o grupo é esse momento, então, em que se constituem essas realidades intersubjetivas, né? E aí você tem um movimento no Sartre, assim, que é uma espécie de uma ferradura, porque a série, né, é um estado de um anonimato, né, de uma desarticulação entre os indivíduos, e o grupo, então, seria esse primeiro momento aí de reconhecimento das intersubjetividades. E aí, na medida que um grupo se complexifica, ele se transforma numa organização, e se essa organização vem se complexificar ainda mais, né, com processos racionais e burocráticos, se torna uma instituição, né? O que acontece na instituição? Você tem uma série de elementos, né, de reconhecimento das relações intersubjetivas, mas você tem uma serialidade também. A instituição, para que ela possa nos tratar com impessoalidade, inclusive, que é uma das prerrogativas, por exemplo, você pensar no serviço público, né? Uma das prerrogativas das instituições de serviço público é atender uma pessoa a partir desse princípio da impessoalidade, né? Tipo, se você é, sei lá, se é primo ou sobrinho do juiz, você não pode ter uma justiça diferente de qualquer outra pessoa que está lá dentro. Então, um princípio que pauta e organiza a instituição é a impessoalidade, né? Só que a impessoalidade, ela novamente também nos aproxima aí dessas formas de serialidade. Então, nós não vamos entrar nisso, mas se vocês tiverem interesse, posso indicar bibliografias que vão tratar dessa temática com profundidade, né? Não sei se vocês viram também na disciplina Psicologia Institucional, mas, assim, é porque tem toda uma, vamos dizer assim, a constituição de um campo conceitual sobre o que é instituição, organização, grupo. O conceito de grupo também é muito importante aí também, né? Porque o grupo é alguma coisa que está na base dessa constituição da instituição, mas o grupo, ele é uma formação social muito mais espontânea do que a instituição, né? Muito menos cristalizada, muito menos travada. O grupo é um movimento, vamos dizer assim, preliminar até a constituição das instituições, né? Então, nesse texto especificamente, a gente não vai entrar em todas as discussões, porque, né, não daria tempo, e a gente vai focar aqui especificamente nessa ideia, que é a ideia, então, de que as instituições poderiam ser vistas como linguagem. E aí, dentro desse modelo do Sartre, pessoal, que eu falei para vocês, também é válido a mesma coisa, porque a gente pode pensar a linguagem a partir desses vários momentos que o Sartre aborda. Por exemplo, pensem na linguagem que é falada dentro de uma família. Por exemplo, as crianças e os pais, que às vezes, né, os pais entendem uma palavra ali que a criança fala errado, as crianças se acostumam com o jeito que os pais falam e vão criando uma espécie de, vamos dizer assim, de pequeno idioleto, né, uma espécie de pequeno dialeto ali da família, né, em que determinadas palavras, significações ou, né, imagens fazem sentido. Então, aquele grupo, né, ele constitui ali um certo, vamos dizer assim, projeto ali, né, de uma linguagem. Só que, por exemplo, essa criança sai, ela vai para uma instituição como uma escola, muitas vezes essa linguagem privada, né, que ela tem dentro do grupo familiar, entra em choque, por exemplo, com alguns aspectos da linguagem que tem que ser falada por esse ambiente público, né, que é a escola e tudo mais. E aí você tem a instituição também entrando com outro elemento aí para se pensar a linguagem. Então, se a gente for adotar esse mesmo esquema, esse mesmo paralelo para essas proposições do Sartre, também mais ou menos que anda, né? Então, por isso que eu escolhi esse texto, porque esse texto ele dá para a gente esse princípio geral, né? Ok, vamos. Então, aí é isso que ele vai dizer, né? Que é demonstrar essa ideia, essa tese, né, de que a linguagem é uma instituição. Ok, vamos seguindo, por favor, Sherman. Então, esse argumento, né, um argumento assim, bastante interessante, gente, porque se a gente for pensar, assim, quando a gente faz essa aposta, né, na linguagem como elemento
esse modelo, né, pelo qual a gente vai entender a instituição, a gente parte também de uma perspectiva assim, bastante interessante, porque assim, onde que está a linguagem? Entende? Como a gente fala assim, como é que a gente localiza a linguagem? A linguagem está no social, beleza, tem uma coisa social, né, que é compartilhada, que é a linguagem, só que essa linguagem social, para ela existir, ela depende de cada falante particular, né, cada falante particular que vai criar enunciados, né, e esses enunciados, esses estilos, né, esses modos de falar, eles podem, né, em alguns momentos, constituírem ali enunciados singulares, né, do tipo só, sei lá, uma pessoa que fala daquele jeito, uma pessoa que usa as palavras daquele jeito, com aquele estilo, ou com aquela intenção. Então, ou seja, o que a linguagem tem de interessante para nós? É essa abertura, né, que a linguagem é um fato social, a gente usa palavras que são fatos sociais, mas, ao mesmo tempo, essa apropriação extremamente singular que pode ser feita da linguagem, né? Então, isso que talvez torna o modelo da instituição com a linguagem interessante, porque a instituição ela é uma realidade, de alguma forma, colocada para todos, né, socialmente compartilhada, mas a instituição ela aparece para cada um de nós de forma diferente, e ela é subjetivada por cada um de nós, ela aparece nesse horizonte singular para cada um de uma maneira diferente. Então, você pode ter, sei lá, um monte de gente, né, pensar até nos estudantes da UFMT, pessoas que têm vivências, por exemplo, interessantes com relação à instituição, pessoas que têm vivências traumáticas, né, ou se sentem perseguidos dentro da instituição, ou pela própria instituição, ou de repente se sentem gratos, enfim, cada um a partir de vários elementos, né, que são contingenciais também, que não tem a ver com uma objetividade da instituição e uma subjetividade do sujeito, são elementos contingenciais, porque a história de cada um dentro da instituição é diferente. Então, esse elemento socialmente distribuído e colocado na instituição, ele é assimilado de forma singular por cada um. Então, nesse sentido, esse argumento deles aí, né, de todos esses teóricos, né, da psicologia institucional e também da sociologia construtivista, se alinham nesse mesmo princípio, né, de ser a linguagem e ser a instituição, alguma coisa que está, vamos dizer, está num domínio que não pode ser completamente objetivado. Entende? A linguagem, ela não pode ser, a gente não consegue objetivar completamente a linguagem e dizer, ó, a linguagem está aqui, ó, ela está dentro da gramática, ela está dentro da nossa cabeça, tem uma parte do cérebro que faz a linguagem, ela não é localizável, né? Mas ela, ao mesmo tempo, é uma, uma, uma atividade, né, que tem esse elemento socialmente construído e fundado, mas a partir de intervenções que são singulares e individuais, né, também dentro desse socialmente compartilhado. E aí, ao mesmo tempo, né, esses autores também vão argumentar aí muito próximo de teorias da psicanálise, né, com a teoria lacaniana, mas não só, né, gente, assim, toda a sociologia do conhecimento, a sociologia construtivista, antropologia estrutural, né, são todas ciências que estão, de alguma maneira, preocupadas assim, com esses efeitos da linguagem sobre nós, né? Como é que se dá, por exemplo, por que, por exemplo, a gente pode pensar a partir da ideia de que a linguagem é uma instituição, não só a primeira, né, na qual a gente se defronta, ela é a primeira instituição com a qual a gente se defronta, mas ela é anterior, ou seja, antes da gente existir como ser humano, de ser parido, né, no mundo, na Terra, você já vem para o mundo a partir de um determinado significado simbólico de linguagem para alguém, né, alguém que fala de você, né, sua mãe que fala de você, que te dá um nome, né, que te acolhe numa esfera que não é simplesmente assim, brotou o ser, agora tem que, né, agora ele vai existir na linguagem. Não, ele já existia porque todas essas injunções, a forma como ele é desejado, né, a forma como ele é situado dentro de uma trama simbólica, vai certamente afetar o modo como a subjetividade desse sujeito vai se constituir. Isso é algo bem óbvio, né, gente? A gente pensar no caso da construção dessa subjetividade na criança, isso é muito óbvio, né? Você vê, assim, qual que é o lugar que a criança ocupa dentro do desejo daquela família, daquelas pessoas, né? Se ela foi uma criança, sei lá, de repente planejada, ou mesmo que às vezes, né, não é
uma coisa assim, causa e efeito, se a gente pensar, uma criança não planejada necessariamente não vai ser desejada, não é isso, mas é porque a narrativa que se constrói do planejado, do não planejado, né, do que condições, filho de quem, né, do tipo, eu sei lá, penso uma situação lá que a pessoa engravidou e já estava meio que separando e, né, tem problemas sérios com o pai da criança, quer dizer, como é que a criança vem, né, qual que é o lugar, qual que é o registro simbólico, né, e o registro de linguagem que essa criança vem do horizonte da mãe, como a mãe vai se relacionar com ela. Então, a linguagem, ela não só é a primeira instituição, como ela também antecede, né, ela antecede o sujeito nessa relação de desejo que o outro significativo dessa criança vai vir a estabelecer com ela, né? Então, eles vão aqui também, né, nessa direção de argumentar uma outra... Eles têm essa mesma tese, né, colocada de uma outra forma, se vocês lembrarem, eu não sei se vocês tiveram na disciplina de antropologia, outras disciplinas na psicologia, leitura, né, desse livro do Peter Berger e da Brigitte Berger, chamado A Construção Social da Realidade. É um livro assim muito influente no campo da sociologia, não é um livro muito grande, pessoal, mas é um livro assim que lança umas teses da sociologia construtivista assim, de forma muito interessante. Então, dentre essas teses, né, tem essa importância para eles, por exemplo, de fazer uma distinção entre aquilo que eles chamam de socialização primária e socialização secundária. Essa socialização primária que acontece na família, em que há um elemento imaginário altamente inflado, então, assim, sabe, as pessoas se entendem no olhar, né, elas se entendem, elas vão criando circuitos de compreensão mútua, né, enfim, e comunicação e troca, que é um sistema, de certa forma, muito singular e acaba se tornando privado, né? Sabe, assim, aquelas situações ali que, por exemplo, a criança não fala por palavras, ela fala por gestos com a família, tipo, aponta para a barriga para falar que está com fome, enfim. E aí você tem essa constituição aí de um campo linguístico da socialização primária na família. E aí, posteriormente, né, seu contato com a linguagem, ele vai cada vez mais se complexificando na medida que você vai tomando contato com mais instituições. Vamos descendo, por favor, Sherman. E, assim, Sherman lembrou do Lacanês, é um tipo de complexificação da linguagem. Vamos lá. Mas até o momento está claro, pessoal? Tem alguma questão? Como é que está para vocês até o momento essa ideia inicial, né, da instituição como linguagem? Por enquanto está bem tranquilo. Tá bom. O que a Rafaela está falando aqui que eu prometi? Prometi, eu não, gente. É difícil, é difícil lembrar das promessas, né? Mas vamos lá. Enfim, estou falando de psicanálise também, pessoal, mas estou falando assim, acho que por isso até que eu escolhi esse texto, Sociologia Construtivista, porque coincide, claro, né, com algumas perspectivas que a psicanálise tem, né, sobretudo a psicanálise lacaniana, pessoal, porque isso está no mesmo paradigma, né, que é um paradigma dentro das ciências humanas que vai, de alguma forma, entender essa primazia desses fenômenos da linguagem, né, nos processos de subjetivação. Então, tem semelhanças, mas não é a mesma coisa, porque depois vocês vão ver que tem, né, sempre tem outras coisas, mas, enfim. Mas, para nós, eu acho que atende muito, né, essas ideias que esse texto vai trabalhando aqui. E um ponto importante que eu acho que vale para todo esse paradigma, né, que é da sociologia construtivista, psicologia institucional, até a gente pensar com Lacan também, se vocês quiserem, que é a linguagem como esse elemento de objetivação da realidade. Assim, o exemplo que os autores escolhem, né, para falar dessa objetivação da realidade é um exemplo, assim, eu acho bastante claro, né, bastante
conciso, mas a gente poderia pensar esse efeito de objetivação da realidade, inclusive a partir da clínica, né, para a gente também fazer jus um pouco ao título da disciplina, né? Quando a gente pensa a linguagem como objetivação da realidade, a gente está falando também de processos que são muito próximos assim, à experiência da clínica. A linguagem é uma forma, né, de concretizar, né, algum elemento difuso em algum nível de realidade. Então, por exemplo, é difícil escapar da psicanálise, mas vou ter que usar esse exemplo, tá, gente? Porque, assim, o que o Freud entendeu primeiramente como sintoma, nas primeiras teorias que ele estava realizando sobre clínica psicanalítica, né, sobre aparelho psíquico, tinha a ver com esse movimento de objetivação da realidade, né? Ele pensava assim que os afetos, sobretudo os afetos da sexualidade, eram afetos de alguma forma confusos e que a gente não tinha, e que justamente o problema da neurose com a sexualidade é porque faltaria à sexualidade uma linguagem para objetivar esses sentimentos ou essa pulsão sexual, né? Justamente porque, assim, em outras áreas da nossa vida, a gente tem linguagem para falar das coisas. E como o sexo é um tabu, ou pelo menos foi na época do Freud, essa ausência de linguagem provoca-se uma certa zona de indeterminação. Então, as pessoas sentem coisas e elas não têm palavras para nomear isso que elas sentem, do ponto de vista sexual. E isso, propriamente, que é a produção da dimensão traumática do sexual em Freud, né? Por que a sexualidade em Freud é traumática? Não é porque os pais, assim, né? Não é porque os pais são abusadores, todos os pais são abusadores, ou porque o mundo está cheio de abusadores. A questão não é essa. A questão é que todo encontro com a sexualidade ele vai ser de alguma maneira traumático porque falta uma linguagem para objetivar essa relação, né, com essa realidade específica do sexo. Então a linguagem, isso assim é algo assim bastante importante, porque no caso não só da psicanálise, mas outras formas de psicoterapia, até, por exemplo, psicoterapias como a ACP, ou existencial fenomenológica, né, e a própria psicanálise também, vão apostar muito assim, nesse efeito de que, nesse efeito, ou nessa prerrogativa de que um trabalho que seja psicoterapêutico, de alguma forma, implica nessa colocação em palavras, né, de afetos que não são muito discerníveis, né? E, então, o processo ali, ele envolve, por exemplo, trabalhar às vezes com alguma coisa que tem um significado muito amplo e começar a tornar esse sentido mais específico, né? Enfim, isso tem vários caminhos, mas, por exemplo, né, vamos supor que você está atendendo um paciente e ele fala, eu me sinto muito mal porque eu não faço tal coisa, eu acho que Deus castiga, né, e tudo mais. E aí, por exemplo, esse trabalho dele também colocar em palavra, não, mas o que ele entende por Deus, né? Quando ele fala que Deus é alguém que vem o castigo, o que ele entende disso? Então ele vai colocar isso em palavras, né? Isso vai produzir séries, vai produzir padrões, ele vai lá ele vai objetivar, né, determinados sentimentos, determinados afetos a partir da linguagem, colocando isso em linguagem. E aí, também, no caso do exemplo que eles citam é o da criança, porque eles vão falar como que essa objetivação da realidade vão se cristalizar nos papéis e na experiência da criança, né? Porque tem isso também, né, gente? Como que a linguagem, ela objetiva, né, um determinado modo de realidade, que quando por exemplo, para uma criança, isso vai ser, esse modo de objetivação vai se cristalizando, né? Então, esses modos específicos que a gente vai aprendendo a usar, né, um tipo de objetivação. Eu sempre falo nas minhas aulas, né, e falei com vocês na disciplina de psicanálise, aquele livro infantil que é o Marcelo Marmelo Martelo, né, que é aquele livro daquela historinha que o menino cria uma linguagem própria e que ele quer compartilhar com a família. E isso leva um pouco assim, um elemento interessante, porque, na verdade, o que o Marcelo Marmelo propõe, gente? Ele propõe uma linguagem que, na verdade, vai objetivar aspectos que não são objetiváveis na nossa linguagem. Então, assim, ele cria uma linguagem que, de alguma forma, objetiva o caráter arbitrário da nossa própria linguagem. Então, ele fala assim, né, o menino fala assim no livro. Ele fala assim, gente, por que travesseiro chama travesseiro? Não tem nada a ver
né? Travesseiro é o lugar que a gente encosta a cabeça, então devia chamar cabeceiro. E aí ele começa a criar umas lógicas assim para, né, assim, porque realmente assim, travesseiro, essa palavra é uma convenção, né? Não tem nada no travesseiro falando que ele tem que chamar travesseiro. E então assim, a linguagem tem esse caráter, né, de pura convenção, de puro, né, puro acordo, né? Não nada mais do que isso. Então nesse sentido a linguagem ela é imotivada porque ela não tem uma coisa, entendeu? Não tem uma característica intrínseca que une o representante e o representado. Assim, a palavra travesseiro é totalmente diferente de você tirar uma foto de um travesseiro, né? Quando você tira uma foto do travesseiro, a pessoa reconhece a representação por causa de uma semelhança, né? Você olha lá para a foto, você vê para um travesseiro, você tem uma semelhança. A palavra travesseiro, ela não tem semelhança com o objeto. Ela é um efeito, né, de um acordo, de uma realidade socialmente construída, que são as línguas, que são um acordo, e esse acordo vai objetivando e cristalizando, né, uma determinada noção de realidade para a gente. Então, o que nós chamamos de realidade tem muito mais a ver com a cristalização desse uso linguístico do que de uma certa, né, ou factualidade, né, das coisas. A própria factualidade é um efeito de cristalização desses usos, né, desses modos de objetivação da realidade. Podemos ir descendo. Gente, podem ficar à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Vamos. Essa também assim, todos os exemplos que eles vão pegando, os das crianças, que eu acho que vale a pena para a gente fazer aqui na aula, é a gente pensando esses sintagmas a partir de outros exemplos, né, para a gente ir, né, assim, sabe, dinamizando essa ideia. Mas antes de passar para esse próximo, que é a linguagem, porque vocês vão ver que está tudo interligado, né? A linguagem ela é uma objetivação da realidade, mas esse modo de objetivar a realidade, ele implica numa interpretação e numa justificação. Não tem como você desvencilhar uma coisa da outra, porque quando você está objetivando uma coisa, esse modo de objetivação, ele é sempre uma interpretação, né? E isso é um problema, porque nosso senso comum pensa que a objetividade é uma coisa que está para além da interpretação, e não é. A gente pode pensar que os próprios processos de objetivação de uma realidade são, de alguma forma, interpretação e justificação. Mas como, né? Por quê? Vamos falar disso, né? Mas, assim, antes a gente passar para esse ponto, né, a gente estava falando dessa questão da instituição e da objetivação da realidade através da linguagem. Isso também é bastante marcante para a gente pensar assim, esses casos concretos, né? Então, eu sei que a professora Dolores, quando ela pensou a disciplina, ela pegou assim, bastante elementos assim, para a gente pensar questões assim, como racismo estrutural, né? E algumas experiências também, o racismo institucionalizado, e essas experiências elas vão, de alguma maneira, se objetivando a partir da linguagem, né? Assim, não sei se é uma coisa, é um debate também difícil, né? Porque tem uma coisa assim também de toda uma relação com a linguagem, como se a gente fosse assim, assim identificar ou inflacionar, como dizer, tem vários termos aqui que são racistas, vamos abolir esses termos, né? São tentativas, né? Claro, de alguma forma reconhecer esse elemento do racismo institucionalizado, mas não me parece que seja só isso também, né? Porque quando a gente fala dessa objetivação desse racismo na realidade, a gente está falando assim desses discursos e saberes do senso comum, das piadas, né? Que é isso que o Frantz Fanon aborda, que vocês vão ver lá no texto que a gente vai trabalhar do Frantz Fanon. O Frantz Fanon, o que torna a obra dele interessante é isso, porque ele vai lá num paciente que ele atendeu, ele vai lá numa piada que ele ouve num bar, uma piada racista, ele vai lá numa revista em quadrinho, ele pega de vários elementos para mostrar como que, por exemplo, o racismo ele está sendo objetivado por essas várias linguagens e, portanto, circulando, né, nessas várias instituições. E aí a gente poderia pensar a mesma coisa com outras relações também, né, do tipo a forma como a gente pensa as questões de gênero também circulam, né, em torno a um tipo, né, a um modo de uso da linguagem e assim por diante. E aí, esse elemento da linguagem como interpretação e justificação da realidade,
a gente pode pensar por um outro exemplo, né? Pensando assim, que a utilização dos termos, né, a escolha de termos que a gente faz para poder descrever uma determinada realidade nunca é neutro, né? Por exemplo, se alguém te falasse, olha, descreva essa cena de forma mais objetiva que você puder. Por mais que você tente se ater, né, igual quando você vai, sei lá, vai ter um boletim de ocorrência, né, que o policial vai lá e tenta descrever o que aconteceu da forma mais objetiva possível, é uma interpretação também, porque ele não consegue abordar tudo, né? Ele tem que excluir alguns elementos, tipo, de repente ele não vai escrever como é que você está se sentindo, né? Ele vai só falar lá, tipo, né, como é que aconteceu, o carro estava quanto por hora, que bateu no seu, que não sei o que lá, enfim. Ele vai utilizar de uma linguagem específica para objetivar aquele fato, né, objetivar aquela realidade, mas essa linguagem é interpretação, porque ela já é uma exclusão, ela tem que excluir alguma dimensão para poder objetivar aquele aspecto. Então, nesse sentido, ela interpreta e ela também justifica. Né? Justifica no sentido de dizer que aquele é a melhor forma de descrever de maneira mais objetiva aquela realidade. Então, só para dar um exemplo disso, para ficar mais claro para vocês. Assim. Você tem lá É difícil porque assim, não tem nem como a gente usar termos neutros para falar do exemplo, para mostrar o ponto que é tendencioso, entende? Porque dentro do exemplo você já está sendo tendencioso. Mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte: assim, você tem uma manifestação e a imprensa está cobrindo essa manifestação. Aí, de repente, tem lá um momento lá que as pessoas começam a quebrar e desmontar ou tocar fogo na estátua do Borba Gato ou em qualquer outro monumento, ou quebrar uma agência de banco. E aí, quais são os termos que o jornal vai utilizar para descrever esse acontecimento? Ele vai se referir a essas pessoas como manifestantes ou como vândalos, né? Porque a escolha desses termos não é neutra, e a escolha desses termos implica numa interpretação e numa justificação da realidade. Né? Do tipo assim, se eu estou interpretando a cena assim, não, eles são manifestantes e né, do tipo assim, sei lá, tipo esses absurdos que eles estão fazendo agora com questão do plano de saúde, não me admiraria nada, né, alguém num auge de um ódio perder um familiar por causa de morosidade, de burocracia de um plano de saúde, ir lá e quebrar entendeu, uma fachada da Unimed, como que isso vai ser interpretado, vai ser abordado, esse sujeito vai ser um vândalo, esse sujeito vai ser um manifestante, porque se eu descrever ele como vândalo, tem uma justificação da realidade ali. Eu estou justificando na minha interpretação, né, na minha escolha de termos, que esse sujeito não tem motivo suficiente para estar fazendo isso. Entende? Que ele é um. Né, se eu estou chamando a pessoa de vândalo, estou falando que ele é um infrator. Né, estou falando que é alguém que está transgredindo a ordem pública. Né? Agora, se eu falo que ele é um manifestante, né, quase que eu dou a entender ali também que, bom, ele quebrou o negócio ali, mas assim, foi em legítima defesa, né? Ele está se defendendo de algo, de um tipo de violência institucional, simbólica, né, muito maior que vem sobre ele, e aí esse muito maior também é importante para nós, pessoal, porque aqui a gente vai ver na sequência que as instituições elas têm uma certa autonomia moral em relação ao indivíduo, sabe? Então, assim, você ir lá e quebrar um guichê da Gol e ser filmado, né, você vai sofrer um tipo de sanção e, né, enfim, por mais que você possa estar certo, por mais que possa ser ali uma tem... Professor, tá mudo. Acho que foi de propósito, gente. Calma aí. Ele tá conversando. Acho que foi de propósito. Tá. Voltando. Então, pessoal, vamos seguir. Então, acho que, não sei, está claro aí esse tópico da interpretação e justificação da realidade? Vamos descendo, podemos descer mais. Pode descer mais um pouco. Isso, tá. A não ser que vocês tenham perguntas também, escrito. Bom, Show. Olha que interessante, né? Esse tópico aqui, né?
estava dizendo para vocês dessa comparação entre linguagem e instituição, que gera, né, esse efeito interessante, né? Porque assim, para nós, assim, é difícil dizer isso assim, né? Por exemplo, a gente tem essa ideia da instituição como alguma coisa que tem uma realidade externa, né, exterior. Eles vão defender essa ideia aqui também, né, de que quando a gente está falando alguma coisa, a gente está desabafando, a gente está pegando algo de dentro e colocando fora. Ou seja, tem, né, tem todo um efeito aí a partir do qual, na linguagem, né, ou no tipo de linguagem que a gente utiliza, a gente nomeia o que é o espaço interior, o que é o espaço exterior, né, o que é dentro e o que é fora de mim. Isso é uma questão muito interessante, porque dentro de mim, em termos subjetivos, significa, tipo assim, dentro da minha pele, né, dentro da minha carne, ou não, né? Esse sentido de uma interioridade subjetiva, ela pode estar identificada com, né, com outras coisas, com outros elementos, né? Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, na clínica, pessoal, é muito frequente a gente ver coisas assim do tipo, né? Pessoas estão começando, seja na psicanálise e outras linhas também, mas acho que isso é uma experiência geral na clínica, né? Que é uma coisa meio assim, você recebe uns pacientes que não trazem assim uma narrativa dizendo especificamente da pessoa deles, entendeu? Eles vêm para a psicoterapia, para análise, para esse espaço, de repente para falar da preocupação que eles têm em relação ao terceiro. Ah, eu me preocupo com a minha avó, eu me preocupo com o meu pai, eu me preocupo com o meu filho e assim, de fato, né, pessoal, tem algumas situações que assim e tipos, né, de relação que acarretam mesmo questionamentos muito sérios, né, do que fazer, de como proceder, né, assim, isso é uma questão, obviamente, para a psicoterapia, essa preocupação que as pessoas levam, né, com outras pessoas. Mas muitas vezes, em alguns processos psicoterápicos, isso pode ser encarado como uma coisa meio assim, é comum que aconteça isso às vezes, né, nas várias linhas, encarado como uma coisa meio assim, você não está falando de você, né? Você está trazendo aqui coisas de uma outra pessoa. Quer dizer, quando que você vai olhar para você, começa a falar de você, né? Mas assim, o que é falar de você? É falar, tipo, eu vou falar lá da minha fome, do que está dentro do meu corpo, né? Porque quando a gente pensa o aspecto simbólico da formação da interioridade, do eu, o nosso eu não é só isso que está debaixo da nossa pele, na nossa carne, mas é essa identificação que a gente com vários outros sujeitos, com essa rede, né, de sujeitos que se forma, que constitui aí, vamos dizer assim, uma certa visão, né? Por exemplo, o eu de uma mãe e de uma criança estão, né, de alguma forma ali amalgamados, né? Então, né, isso vai acontecer, por exemplo, uma análise, né, a pessoa vai falar, enfim, de um outro, tem sempre um outro presente, porque o nosso eu, ele é constituído também por essas identificações, e não só por alguma coisa assim, né, o eu que está debaixo da pele. Então, são as próprias instituições, inclusive, que vão definindo para a gente o que é interno e o que é externo, né? O que é interior, o que é exterior. Então, isso que vai sustentando para nós essas impressões, né? Essas impressões do senso comum, assim, de que tem alguma coisa dentro, muito íntima, né? Que eu coloco para fora através da linguagem, numa psicoterapia, num trabalho clínico, por exemplo, né? E tem alguma coisa externa, geralmente coercitiva, né, que vem para mim a partir desse efeito exterioridade. Mas isso é uma característica fundamental, né, gente? Por mais que a gente participe, né, das instituições, da formação das instituições, nós temos, na maioria das vezes, nosso contato com elas, essa impressão de que é alguma coisa que está vindo de fora, né? Vamos lá, Sherman fez um grifo ali, quer comentar? Não, professor, perdão. Mania, desculpa. Perdão, gente. Não, mas é bom, eu leio assim também, leio grifando, acho que é fazendo. Ok, vamos descendo. Acho que se estiver tudo tranquilo, podem interromper também a qualquer momento, tá, pessoal? Bom, acho que sobre essa questão
da objetividade, assim, queria também comentar num aspecto aí que a gente já começa a entender, que tem a ver com o que eu falei com vocês lá no nosso primeiro encontro, né? A gente estava conversando um pouco ali sobre como poderia ser disciplina, e a gente estava falando desse caráter assim, de assimetria, né, da instituição em relação Então, a gente estava falando disso, né, dessa assimetria. Essa assimetria, ela se estabelece muito em função dessa possibilidade de objetivação, né? Então, assim, vamos supor que você tenha lá um embate institucional, né? Em alguma instância ali, você tem um embate institucional, vamos supor, sei lá, na UFMT você tem um embate e tal, né? Na biblioteca e tal, e tem alguma coisa lá que acontece, você fala para a pessoa que você devolveu o livro, a pessoa fala que não, mas o que vale é o quê? É o elemento que foi objetivado pelo sistema burocrático da instituição. Se você falar que, né, devolveu o livro, mas que no sistema não está constando a devolução, não adianta. E pode até ser verdade, pode até ser que você devolveu o livro, que por uma falha da pessoa não deu baixa naquilo ali, mas não importa, porque a instituição ela acaba tendo essa relação assimétrica porque ela detém, né, em detrimento dos indivíduos, ela detém esse poder de objetivação da realidade. E isso é um papel muito importante da burocracia, né? Por isso que a burocracia ela é tão importante para as instituições, porque é através da burocracia que você estabelece o controle desses modos de objetivação da realidade. E aí, como que a instituição vai sempre, de alguma forma, fazer com que a burocracia possa funcionar, né, de modo mais conveniente para ela mesma. Então, assim, não estou dizendo aqui, pessoal, que porque, assim, a gente tem também essa crítica do senso comum, a burocracia é ruim. Não dá para falar que burocracia é ruim, porque, na verdade, a burocracia ela é um sistema, né, de travas e asseguramentos, né, e sistema assim, também de legitimação de informação, por exemplo, dentro de uma instituição, que mantém o funcionamento dela. Quer dizer, você só consegue realizar uma gestão da instituição a partir do elemento burocrático. Não tem jeito de você, vamos dizer assim, é humanamente impossível você estabelecer uma gestão sem mediação burocrática. Imagina assim, por exemplo, se o reitor da UFMT tivesse que fazer uma gestão do UFMT sem mediação burocrática, tivesse que falar pessoalmente com todos os alunos, com todos os, né, com todos os professores, com todos os técnicos, é humanamente impossível, né? Então, o que você tem assim, dentro de uma instituição, dentro dessas hierarquias, né, instâncias decisórias, é a constituição da burocracia, de instâncias de representação, né? E aí a burocracia ela vai atuando em vários níveis que tem a ver com essa objetividade da instituição, né? A forma como a gente percebe essa objetividade da instituição. E aí outra característica fundamental é a coercitividade, que tem a ver também com isso que a gente estava falando do caráter assimétrico, né, dessa relação da instituição com o sujeito, com o indivíduo, porque a instituição ela tem como possibilidade das suas ações adotar medidas coercitivas. Ela pode te coagir a funcionar de um determinado jeito, né, sob vários argumentos, e alguns argumentos até muito plausíveis, né, do tipo assim, poxa, né, vamos fazer dessa forma porque vai ser mais fácil para todo mundo se a gente fizer assim, e aí a gente faz dessa maneira. Então, a instituição ela detém isso assim, em vários níveis, desde níveis que a gente adere, né, e concorda, né, e que é coercitivo, mas que é coercitivo, vamos dizer assim, com a nossa anuência, né, desde níveis também em que há simplesmente assim, um encolhimento de uma margem de escolha para o sujeito em relação ao que ele consegue realizar na instituição.
Isso é que eu falava com vocês naquela primeira aula, né, que é importante para a gente ter uma leitura institucional, porque por mais que as instituições sejam bem intencionadas, né, pelas próprias características estruturais da instituição, né, pela coercitividade, pela objetividade, pela exterioridade, ela estabelece com o sujeito uma relação que é assimétrica, sendo passível de violências institucionais. Por mais bem intencionada que ela seja, ela, entendeu? Ela tem, vamos dizer assim, os meios, né, ou as possibilidades, ou as estruturas que a permitem exercer um certo grau de violência institucional. E, assim, olhando bem de perto, pessoal, até seria mais ou menos como se a gente pensasse assim, que toda instituição ela vai acarretar, mesmo com um grau mínimo ali de alguma violência, né, em relação ao sujeito. É claro que a instituição ideal é essa que a gente consegue minimizar, né, esses efeitos violentos, né? Enfim, isso são também, né, as tentativas que a gente faz, né, de pensar essas tecnologias humanas. Por isso que essa noção do Sartre aí é tão interessante, porque dentro dessa hipótese que o Sartre cria, né, entre série, grupo, organização, instituição, ele vai avançando numa direção para demonstrar para nós uma tese, né, assim, algo importante, que é que a gente pode tentar diminuir a violência institucional de alguma forma, fazendo com que, fragmentando, né, a instituição nessas frentes de funcionamento e de pequenos grupos, e com esses pequenos grupos tendo uma certa autonomia, né, uma certa capacidade autogestionária, porque aí dentro desses pequenos grupos o sujeito não se serializa, né, na instituição, não fica totalmente largado. Então vamos pensar assim, traduzindo esse exemplo, né, assim, para a nossa realidade, mas pensemos assim que se você, por exemplo, tem na turma que vocês formam de estudantes, né, uma rede coesa, que vocês, né, sabem, podem dar notícia um do outro, né, se articularem para pedir as coisas, a vivência, né, de vocês como sujeitos na universidade, ela fica bem mais tranquila do que se você está vivendo assim, se é simplesmente um RGA, você está indo para uma turma que você não conhece ninguém, que você, entendeu? Que você só vê o nome da pessoa lá, que você nunca, né, travou nenhum tipo de conversa ou de relação grupal, de reconhecimento, né? Isso, vamos dizer, esse movimento aí no pequeno grupo coíbe, né, a possibilidade de violência institucional, porque você está articulado a outras pessoas, né, a mais informação, e você fica, né, você não fica tão pequeno diante da instituição, né? Você já começa a ficar um pouco maior, né? Enfim. Então, por isso que essas organizações são tão importantes, por isso que é importante assim, para vocês, enquanto estudantes, né, se organizarem dentro da universidade, ter o CA, porque aí não fica, né, cada sujeito individualmente ali à mercê de possíveis violências institucionais, mas vocês, né, compartilhando ali quais são, né, os dramas comuns que vocês estão vendo, quais são as reivindicações, né, como é que vocês vão se articular nesse espaço, e cada um, né, todas as suas categorias, a comunidade, por exemplo, o Instituto, né, de Educação faz isso dentro da universidade, a universidade também, em relação à sociedade de forma geral, tem que, né, realizar essa tarefa também, né, de produzir articulações e assim por diante. Ok, vamos. Vocês veem assim, né? Eles estão indo por uns exemplos totalmente diferentes. Eu já dei muitas vezes aula com esse texto, eu não vou ficar repetindo também, eu vou tentando trabalhar com outros exemplos, mas se vocês, sei lá, que leram e quiser perguntar uma questão específica, né, podem ficar à vontade. Essa característica, ela é importante, né? Que é essa ideia da autonomia moral da instituição. Enfim, a questão da autonomia moral da instituição também novamente remete assim, a esse tema que eu vim falando com vocês, né, das possibilidades de violência institucional por causa da relação de assimetria, né? O que a gente pode pensar aí dentro desse nível da autonomia moral? Tem um experimento realizado em psicologia social no final dos anos 50, início dos anos 60, né, tem até filme Netflix sobre isso, né,
Embora o filme seja assim bem, né, mas, enfim, pelo filme dá para você ter uma ideia do que foi o experimento, que é o experimento de Milgram, né, que é um experimento de obediência. Esse experimento, então, ele, numa época, né, pessoal, que a psicologia social norte-americana, principalmente, proliferou uma série de modelos experimentais para tentar estudar leis sociais, né, através da psicologia social. E aí eles bolaram esse experimento, que era um experimento que eles chamavam, assim, um experimento que servia para medir uma característica que eles chamavam de complacência, né? Complacência à autoridade, assim, até que ponto a gente é conivente, assim, com alguma coisa que a gente vê que sei lá, errado ou imprópria, né? Porque tem um sujeito ali que desempenha um lugar de autoridade. Fernando está perguntando o nome desse filme no Netflix. Procura no Netflix, Fernando, alguma coisa assim, Milgram, alguma coisa, vai estar em alguma coisa assim, tipo experimento de Milgram, alguma coisa do Milgram. Enfim, então o experimento consistia, né, em você criar uma cena, tinha um ator, e esse ator ele fingia estar recebendo choque por resposta errada que ele estava dando, e aí tinha um cara num jaleco que se apresentava ali como pesquisador, como cientista, e o sujeito do experimento, então ele era convidado para participar como voluntário, por isso que é um outro tempo, né, pessoal, que as questões éticas também remontavam outro elemento, e é um experimento que ele só funciona porque o sujeito do experimento não sabe que é ele que está sendo avaliado, que ele que está, né, que ele que está sendo experimentado, ele acha que é o outro. Então, se constitui uma cena na qual a gente vai fazer um experimento aqui que é até que ponto, né, a punição com descarga elétrica pode ser interessante para o aprendizado do sujeito. E aí uma pessoa é convidada para ir aumentando o nível de voltagem, enquanto uma outra pessoa com jaleco faz perguntas para um sujeito que erra as perguntas, e aí ele tem que, o voluntário tem que dar o choque na hora que a pessoa erra a pergunta. E aí essa voltagem vai aumentando, o ator, claro, vai fazendo ali uma encenação assim, de cada vez mais dor, e o experimento é até que momento, a que hora que essa pessoa que aumenta a voltagem vai falar, peraí, doutor, você não acha que isso está ficando meio estranho? Né? Será que está certo a gente ficar dando choque nessa pessoa desse jeito? Então eles vão medindo isso, né? Começa lá, sei lá, com 20 volts e até 160. Então o experimento media isso, até que ponto as pessoas iam, vamos dizer assim, tolerando, né, a situação de ver o outro lá em sofrimento. E esse experimento ele é muito surpreendente porque as pessoas muitas vezes chegavam na descarga elétrica máxima. E aí depois do experimento tinha uma entrevista, né, e tudo mais. E aí era perguntado, quer dizer, por que você continuou aumentando a carga elétrica? Aí a pessoa respondia assim, muitas respostas, né, tinha esse justificativo, porque o cara que é o cientista, que é o médico, que é o pesquisador que está lá de jaleco, né, ou seja, o sujeito está ali representando uma instituição, me pareceu que ele sabia o que ele estava fazendo, ele falou que era ok aumentar o choque, eu aumentei. Né? Então, isso que é esse elemento da autonomia moral, né? Como se fosse assim, uma certa percepção, uma ideia de que, bom, a instituição sabe mais do que eu. Se a instituição está fazendo isso, então é porque deve ser certo, né? Deve estar certo. Inclusive, esse processo é um processo que está na base assim, de algumas situações importantes, por exemplo, né, no nazismo, né, no advento do nazismo. Quando a gente se pergunta, mas por que as pessoas foram tão coniventes, né, com tantas atrocidades do nazismo? Essa pergunta sempre é retomada, né? As pessoas falam muito dela, mas eu acho que na forma como elas respondem essa pergunta, elas falam dessa questão da adesão, né, de não criticar, mas elas talvez não abordem tanto, ou se esqueçam um pouco dessa questão da autonomia moral da instituição, né? Porque uma vez também que o Partido Nazista se coloca como instituição total, né, dentro daquele governo, ele estabelece com as pessoas essa relação de autonomia moral, ao ponto, né, de que, por exemplo, a gente tem como caso emblemático, né, dessa situação da autonomia moral das instituições sobre o sujeito,
um caso famoso, né, gente? Um caso de um nazista que foi julgado por um tribunal em Israel. E esse julgamento foi acompanhado, né, por várias pessoas na época assim, que estavam escrevendo sobre o tema, mas entre essas pessoas que acompanharam o julgamento também a filósofa Hannah Arendt. E ela escreve, então, um livro, né, sobre o acompanhamento desse caso, que é o caso Eichmann. O que acontece com Eichmann? O Eichmann ele é julgado, né, como nazista por responsável pela morte de milhares de judeus, porque ele, vamos dizer assim, ele participava, né, de toda o arranjo das questões burocráticas para que essas execuções acontecessem, né? Então, ele, por exemplo, que fazia logística para saber quantos judeus cabiam em cada vagão de trem que iam ser mandados para tal hora o forno estar aceso, para que... Então, ele cuidava de toda essa parte logística. E aí, em defesa dele, ele dizia assim, não, mas eu não matei essas pessoas, eu estava cumprindo as tarefas que me eram colocadas pela instituição dentro da qual eu trabalhava. Essa foi a defesa dele. A defesa dele foi justamente apelar para essa ideia que, claro, né, gente, não estou falando do nazista, né, enfim, não tem defesa para o nazismo, mas de certa maneira o que ele está reivindicando ali é um pouco dessa ideia também, assim, olha, eu não puxei o gatilho, né, eu não dei tiro em ninguém, e a gente estava vivendo dentro de uma instituição que tinha uma certa autonomia moral, né? E isso foi, inclusive, um debate, assim, porque ficou nesse debate, assim, não, mas e aí? Ele é culpado, assim, é a mesma coisa você ser um burocrata e participar do extermínio de judeus, ou você ser o cara que liga a câmara de gás, ou que dá a ordem para ligar, ou o cara que atira, ou que vai lá e espanca, violenta, estupra, né? É a mesma coisa ou não é? São graus diferentes de culpa envolvido no crime ou de perversidade. Como é que a gente julga? Como é que a gente avalia isso, né? E esse caso foi um caso assim bastante emblemático para se pensar essa noção da autonomia moral. Ele pulou a porta lá no... Então, assim, esse caso foi bastante emblemático para a gente pensar essa dimensão, né, da autonomia moral em relação às instituições. E o forno está sem gás. Outra característica assim, também fundamental da instituição, né, é isso que os autores chamam de historicidade. E essa historicidade ela compreende assim, vários níveis, né? Desde aquilo que eu estava falando com vocês lá atrás, né, do tipo, imagina se você fala que entregou o livro na biblioteca e, de repente, até entregou mesmo, mas lá não está registrado no sistema, né? O que o sistema está fazendo? Ele está registrando toda a historicidade cotidiana da instituição, né? Então, quando a gente fala de historicidade, não é só assim, a história da UFMT, vamos escrever aqui a história dos 50 anos da UFMT, como é que foi fundada, o que acontece. Não, a história da instituição, essa historicidade da instituição também é contada pela burocracia, por essa série de procedimentos, né, que vão registrando todas as ações dentro da instituição, desde dessa dimensão, mas também essas dimensões assim também mais, vamos dizer assim, mais abstratas, né? Aqui no caso, os autores estão chamando a atenção, por exemplo, muito interessante, né, para se pensar a linguagem como instituição e a historicidade da linguagem, por exemplo, ao observar, né, essas mudanças na maneira de escrever uma língua como a língua inglesa. Mas a gente tem no português também, não precisa ir muito longe, né? Basta a gente olhar, por exemplo, como é que Machado de Assis escrevia os contos e os romances dele, como é que a literatura contemporânea hoje tem sido elaborada, feita, com que vocabulário, com que tipo de construção gramatical, sintática, né? Se a gente olhar para isso na nossa língua, a gente também vai ver esse sentido de historicidade, de transformação, de mudança, né, dentro da língua portuguesa também. Então, assim como a linguagem, né, também tem esse processo, né, histórico de mudanças e transformações de linguagem, né,
que é isso que a gente pode chamar aí também de uma história empírica, né? A instituição, ela também, né, sofre uma série de transformações e vai selecionando, né? É um efeito de seleção mesmo. Quais são as narrativas, né? Quais são os registros, né? Quais são as coisas que uma instituição quer registrar, quais são aquelas que ela vai ter que descartar, que ela vai ter que esquecer, né? Então, toda a instituição, ela vive ali, né, dentro, assim, como um dos seus dramas, essa questão da historicidade, como esse drama aí também da memória e do esquecimento, né? O que a gente vai lembrar e o que a gente vai esquecer, como é que a gente vai ser lembrado, né? Como é que a gente se coloca diante do outro nessa narrativa histórica aí. Então, historicidade é esse movimento importante, e a gente está sempre remetendo, né, pessoal, à origem, né? Tipo assim, sempre a gente está remetendo à origem, regulamento, né? Por exemplo, sempre que querem pegar lá na UFMT fazer uma coisa assim, tipo, não, agora o UFMT vai virar uma instituição que a gente não vai, né, vai só dar aula, todo mundo vai virar assim, um colegião, todo mundo vai dar um monte de aula, aí as pessoas retornam no fundamento, né, na normativa que fundamenta a instituição da universidade, que diz que a universidade deve manter, né, o tripé ensino, pesquisa e extensão, e que por isso, né, não dá para a gente se transformar em um colegião, e que a gente precisa, por exemplo, de ter ativa essas áreas, né, da extensão e da pesquisa, e aí, né, são as lutas também que a universidade como instituição vai travar. Mas que é importante o quê? Né? Ter esse, vamos dizer assim, ter esse documento de origem, né, que estabelece essa relação com a historicidade, né, onde que historicamente a universidade vai sendo posicionada. Enfim, a gente pode pensar com qualquer instituição também, como cada instituição controla a sua historicidade, né? Por exemplo, como que a Igreja Católica, por exemplo, constrói a sua historicidade, né? Quais as narrativas oficiais que ela escolhe para representar a si mesma, né? Como que um partido político, né, faz isso, como que ele constitui essas narrativas, né, de representação da sua história, enfim. Essa historicidade é uma característica assim, fundamental, né? E isso também é uma questão, é um problema, né, gente? Porque a força da historicidade da instituição é maior do que a nossa. E, novamente, a questão da simetria. Isso é uma questão interessante, inclusive levantada muito pelos escritores intelectuais século XIX, século XX, enfim, desde o século XVIII também, mas uma série de pensadores, filósofos como Montaigne, Rousseau, que tiveram essa percepção assim, do tipo, bom, se eu escrevo uma autobiografia ou um ensaio autobiográfico, né, o Rousseau, por exemplo, que tem vários ensaios, né, tem as Confissões e tem outros ensaios autobiográficos, uma série de pessoas que escreveram ou obras filosóficas ou escreveram testemunhos históricos que têm um elemento autobiográfico. Justamente o discurso autobiográfico ele se torna importante porque ele faz contraponto a esse discurso institucional, né? Muitas vezes você vai ter o discurso da instituição, a história da instituição, a historicidade da instituição sobrevivendo e a história dos sujeitos meio que desaparecendo, ficam só os grandes nomes, de repente, da instituição, e a autobiografia é um movimento que reivindica essa historicidade para o sujeito também, né? Assim, para o sujeito mesmo que não vinculado aí como protagonista, como ator principal de uma instituição, possa, de alguma forma, através dessa concretização da escrita autobiográfica, apresentar a sua historicidade, a sua versão dos fatos, né, a sua narrativa. Então, é bem interessante isso, né? Assim, como que as autobiografias vão aparecendo em resposta tanto a questões filosóficas, questões jurídicas também, né? Um livro que o Freud estuda, né, que é um livro chamado Memórias de um Doente de Nervos, que é o livro do Paul Daniel Schreber. É um livro que conta a história de um adoecimento, né, um juiz que adoece, né, ele, no sentido assim, ele sofre ali uma transformação da sua personalidade, né, que foi diagnosticada como uma paranoia, né, e o Freud interpreta assim também a partir desses escritos. E a motivação desses escritos é justamente mostrar que ele estava apto, apesar da doença, que ele estava apto a exercer a profissão dele. Todo o relato
autobiográfico desse livro chamado Memória de um Doente de Nervos, é uma tentativa que o autor realiza de argumentar que, apesar de todos os delírios que ele tinha, de tudo que ele pensava, ele mantinha uma certa racionalidade, uma capacidade racional preservada para poder desempenhar a função dele. Então, é um livro que tem ao mesmo tempo que é um livro assim, muito esteticamente interessante, né, porque vai narrando assim, essas imagens, né, que ele tem, a constituição do delírio, do Schreber, né, toda a ideia de que ele está em contato direto com Deus, e está sendo engravidado por Deus a partir dos raios do sol. Né, ele tem uma espécie de mitologia pessoal, né, que ele constitui dentro desse livro. E essa mitologia pessoal ela também é vamos dizer assim, uma certa resposta, né, a uma instância institucional, né, que é a instância jurídica, né, para quem o Schreber trabalhava como juiz, e que, de alguma forma, entendia que ele não estava apto a desempenhar as funções dele. Né? Então, para argumentar, para dizer, não, eu estou apto para sair do manicômio, para voltar para as minhas funções, a partir desse escrito autobiográfico. Ok, acho que, bom, gente, do texto, mais ou menos isso. Se tiverem questões, né, a gente pode conversar mais aqui sobre as questões de vocês. Posso esperar o compartilhamento? Por favor, por favor. Obrigado. Agradeço aí o compartilhamento. Nada. Só tenho que descobrir como é que faz isso agora. Deu certo. Olha, eu não sei se... Enfim, as dúvidas de perguntar, né? Mas algumas coisas vieram à minha mente quando o senhor falava de instituição, e aí me lembrou de casos de psicólogos, né? Psicólogas, que atendiam em igrejas, sabe? Assim, então, tipo, esse caso, por exemplo, uma psicóloga que atendia numa sala no fundo da igreja, né? Cediam lá para ela a um certo horário. E aí eu fiquei pensando nisso, né, sobre essas características, né, e a instituição, igreja, o próprio lugar, né, deve ficar difícil, deve trazer uma série de questões, né, para a pessoa mesmo falar, se expressar, né, e também da ética desse profissional, enfim. Mas isso aí, acho que quando a pessoa vai se consultar com o psicólogo, ele não vai pensar em ética, né, ele vai pensar em, sei lá, nas questões dele. Sim, resolver Mas o aí, problema dele, né? isso. E A só não ser que que, a ética se torne um problema, aí pode ser que ele venha a pensar nisso. verdade. E aí eu fiquei pensando nisso, né, Uhum. sobre isso aí. Enfim. Eu acho que vamos pensar, assim, explorar o tema, né, assim, trazer reflexões, né, assim, eu acho que nos cabe isso, né, pensar sobre esse tema enfim, eu acho que concretamente, né, pessoal, tem os atravessamentos institucionais, né, se a gente pensar assim, o que significaria isso, né, o que significaria ter uma salinha e atender como psicólogo numa igreja. Assim, a princípio, pessoal, não necessariamente essas coisas têm que ser assim, conflitantes, né? Porque a gente também teria que pensar o que significaria, por exemplo, ser um psicólogo ter uma salinha atendendo uma escola, o que significaria ser um psicólogo ter uma salinha atendendo uma empresa. Todas essas situações elas podem representar desafios éticos diferentes, né? Elementos diferentes, assim. Desse ponto de vista, né? Assim, pensando aí nesse caso específico, né? Você imagina isso, né? Uma pessoa que tem lá uma salinha na igreja, né? Sei lá, nas dependências da paróquia da igreja, ela tem. Aí vou falar para vocês também assim, umas experiências que existem e a gente também
poder avaliar dentro de vários âmbitos, né? E também acho que cabe aí dentro disso, que é a questão da ética, realmente. O problema ético ele é fundamental para a questão da clínica, né? E eu acho que isso é um ponto, para mim, a favor da psicanálise, porque eu acho que a psicanálise ela tem uma reflexão assim, muito... Não sei se todos os psicanalistas, entendeu, vão cumprir isso, mas que pelo menos essa reflexão está aí, entendeu? Eles não podem falar que são desavisados, né? Assim, porque essa reflexão está aí, está colocada. Então, vou comentar assim, de maneira geral, a partir de um exemplo. Tem uma paróquia, né, em Belo Horizonte, chamada Paróquia Santa Rita de Cássia, e tem um padre que está lá há muitos anos. Ele é um cara assim, muito progressista dentro da igreja, assim, né? Tipo, meio dessa ala. Padre Chicão, Padre Júlio Lancelotti, né, que é um pessoal que, que tem feito uma compreensão, né, dos dispositivos, das instituições dentro da igreja, atuando também como modos também de subjetivação de outras realidades, né, de enfrentamento de questões de problemas sociais graves. E esse padre lá chama Cláudio Van Balen, um padre holandês. Ele abriu dentro da paróquia dele, ele abriu um serviço de psicologia, né? Então, assim, vinha as pessoas da comunidade da paróquia, frequentavam a igreja de baixa renda, e lá ele ia construindo assim, projetos que envolvia assim, tanto voluntários, às vezes até teve uma época que ele conseguiu um estágio lá. É uma pessoa muito bem articulada, fazia esse trabalho, né? O que eu acho interessante assim também, assim, que foi a forma como ele fez, né? Porque assim, ele não pegou um monte de psicólogo voluntário só de dentro da igreja dele e botou lá para atender as pessoas que estão na igreja, criando um pouco vamos dizer assim, é como se fosse assim, não tem alteridade, né? Assim, tá todo mundo que está ali é meio que uma parte interessada, né? Então tá todo mundo ali, né, dentro desse tema ali da igreja. E não foi isso que ele fez. Ele trouxe, por exemplo, quando ele abre esse estágio está aberto e vem pessoas, por exemplo, vieram pessoas de uma universidade particular, que era a UNA, né, para fazer o estágio lá, e essas pessoas não necessariamente elas tinham que ser católicas, entende? Eles estavam lá atendendo uma paróquia católica porque a paróquia providenciava, construiu, né, com verba própria de doação, então construiu um serviço de psicologia, porque achou importante fazer um serviço de psicologia, mas não havia uma interferência, entendeu? Direta, do tipo assim, esse serviço de psicologia tem que atender a pessoa assim, nós vamos tratar as questões dessa maneira, ou só vai atender aqui quem comungar, né, da nossa crença. Não foi assim que o serviço foi desenhado. Então, assim, é uma possibilidade que eticamente ela é interessante, ela vai, de alguma forma, ali resguardar alguns aspectos, porque pensando nisso, né, pessoal, assim, essa coisa assim, não existe almoço grátis, né? Então, assim, fala-se muito assim, do movimento assim, de igrejas, principalmente, né? Assim, a igreja tem obra social, tem, né, vamos dizer assim, tem ações que ela faz, intervém, né, na sociedade, faz, vamos dizer assim, caridade, né? Só que é óbvio também que esses movimentos, né, que uma instituição faz, elas têm como propósito também uma determinada, né, assim, visibilidade social. Agora, em que nível que é isso? Né? Do tipo assim, uma coisa é esse elemento, a gente pensar assim, né? Um padre fez lá, montou um serviço de psicologia dentro da paróquia, não intervém necessariamente na forma como os psicólogos vão atender, mas ele sabe que aquilo, de alguma maneira, é importante e aquilo atrai gente para a paróquia, né? Tem muita gente que vai lá para, né, para comungar com aquelas pessoas daquilo, vão de longe para ir nas missas, nas coisas daquela igreja, porque de alguma forma se sintonizam com essa ideia da igreja. Eles são legais porque eles fazem esse projeto social aqui, eles têm um serviço de psicologia, então eles, né, eles se comunicam também com a comunidade de alguma maneira. Então, isso é um elemento. Agora, como é que ficaria essas questões éticas aí, né? E aí entra a questão da ética da psicanálise, porque, assim, não sei se é um pressuposto que, de modo prático, todas as pessoas vão colocar em prática, mas pelo menos no horizonte ético deveriam, que é a ideia de que quando você está escutando alguém como analista, né, você não é uma parte interessada na vida dessa pessoa, entende? Você não é parente dela, ela não é subordinada sua, ela não é, sabe, assim, você não tem uma relação
na qual possa haver um tipo de conflito de interesse, sabe? Do tipo assim, nossa, seria tão melhor que esse paciente que está aqui me falando dos conflitos que ele está tendo com a religião dele, se ele acabasse com esses conflitos e ficasse simplesmente na religião. Tipo, alguém que vai sustentar o lugar de analista, ele precisa sustentar vamos dizer assim, essa possibilidade de descaminho, entendeu? Do trajeto sujeito, assim, tipo, essa possibilidade de eu ir atender, porque assim, isso aí vale para tudo, tá, gente? Porque tem até umas coisas meio assim que eu particularmente sinto assim meio cabuloso, tem horas. Por exemplo, uma vez eu vi uma psicóloga da família falar: a gente faz o máximo para manter a família unida, a gente trabalha pela família. Assim, não sei, velho, sabe? Tipo, família não pode ser um valor metafísico, a gente não sabe que tipo de família as pessoas vivem. Realmente tem algumas famílias que, dependendo do caso, da situação do sujeito, seria melhor mesmo que elas, né, se desarticulassem como grupo, porque o grau de violência e sofrimento que está lá dentro, ele é enorme. Então, assim, quando você fala que você faz tudo para preservar a família, você entra num nível de pressuposição, né, de ético e moral do sujeito que não coaduna com o sentido, por exemplo, da clínica psicanalítica. Que a clínica psicanalítica ela não pode ter né, acho que também outras clínicas também, mas eu posso falar da psicanálise, ela não pode ter, vamos dizer assim, um valor adotado de antemão que tem que ser preservado em detrimento das possibilidades de adaptação desse sujeito a uma civilização que é ferrada, velho, que nós estamos no mal-estar. É uma civilização que é incompletude, que é sofrimento, e cada um dentro desse sofrimento fazendo o melhor que pode, tentando se encontrar aí, né? Então, acho que quando a gente pensa essa questão das instituições, por exemplo, assim, religião, né, e entrando num espaço institucional, por exemplo, com a psicologia, acho que é necessário analisar isso, né? De que ponto vamos dizer assim, essa preservação, né, para que o sujeito possa entrar em processos que não são necessariamente os processos desejados pela instituição, até que ponto eles podem ter espaço para acontecer. Entende? Porque se a pessoa vai lá e ela tem né, uma salinha, né, e atende lá dentro da igreja, e a conduta dela como psicóloga é uma reprodução da linguagem da igreja, ou seja, ela não está atentando à especificidade dessa outra instituição que é a psicologia e que é a clínica também, né? Mas ela está simplesmente reproduzindo nesse espaço da clínica essa linguagem que vem de uma outra instituição para falar, né, Deus te abençoe, Deus vai te curar, entrega na vida de Deus. Entende? Assim, porque, enfim, você não precisa de um psicólogo para fazer isso, entendeu? Porque você, né, tipo, se é para trabalhar nesse nível, que pode ser trabalhado também, tá, gente? Assim, sem nenhum desprezo à questão da religião, porque a religião ela tem uma eficácia simbólica, entende? Ainda mais uma cultura como a nossa, que é uma cultura muito, muito carente de referências simbólicas, sabe? Assim, querendo ou não, assim, acho que intelectualidade, a classe média critica muito, né? Essa coisa, movimento neopentecostal, tudo mais. Claro que tem críticas e é uma lógica muito perversa que toma conta ali em várias situações. Mas, por outro lado, a gente também não pode esquecer ou negligenciar ou negar, né, que muitas vezes em várias comunidades assim muito carentes essa institucionalização, essa objetivação da realidade, essa constituição de laços sociais, de lugares de reconhecimento, é dada através da igreja. Entende? Você vai lá, você tem um domingo especial para ir com sua família, para tomar café da manhã, todo mundo junto, você bota a sua melhor roupa, você vai encontrar com outras pessoas, né? Você vai ser reconhecido num lugar que não é simplesmente, sei lá, de repente no dia a dia, no seu trabalho, que você é maltratado como um Zé Ninguém, ou, né, assim, tratado com preconceito. Enfim, isso assim, entende? Assim, é um discurso assim, que é importante para a nossa sobrevivência subjetiva, né? Uma instituição que possa também nos acolher por esse outro lugar, né? Então, a religião, ela é importante, né? Se a gente pensar bem, se olhar para os modos de subjetivação que a gente tem no Brasil, assim, estou falando das várias que existem, né? Todas têm o seu modo de atuar nesses nichos de subjetivação, mas assim, acho que é porque é muito fácil, né? Tem essas coisas assim, às vezes também, né? Da crítica, assim, de tudo, né, gente? Da universidade, intelectualidade, classe média, dessa coisa assim, é uma coisa que a gente não entende, né? Ver o cara lá
pagando dízimo com metade do salário dele, porque assim, como assim, essa pessoa é louca, né? Ela dá metade do salário para o pastor. Só que ela não pensa nessa lógica, né? Que ela está dando metade do salário para o pastor. Ela pensa que ela está contribuindo para a obra, que é uma obra coletiva, da qual ela faz parte também, e que a representa, entende? A representa moralmente, politicamente, a representa em vários níveis. Então, para essas pessoas, não é simplesmente assim, eu estou dando meu dinheiro para o pastor, né? Tem alguma coisa ali que circula, né, libidinalmente, até assim, né, qual investimento libidinal que você faz na instituição, que retorna para você com ganhos narcísicos assim muito concretos, né? Quem que te dá esse lugar, né, de te tratar dessa forma, de te chamar de irmão, de te dar um lugar, de colocar ali, de te fazer vestir sua melhor roupa para ir no, né? Então assim, tem essas questões, elas são importantes serem consideradas, né? Mas por outro lado, a gente sabe também que existe, né, uma tentativa, né, assim, até de colonização, de utilização assim do lugar da psicoterapia, do lugar da psicologia, como mais um lugar de cooptação, né, e proselitismo religioso, né? É mais um lugar para, né, para a pessoa estar ali, oferecer escuta para alguém, a partir disso operar ali algum tipo de conversão, trazer a pessoa para né, a família, né, que se constitui ali a partir da igreja, né? E isso é um diferencial muito importante assim também do ponto de vista da ética da psicanálise, né? Porque o que a psicanálise supõe como elemento ético tem a ver assim com o desenlace dessa relação entre analisante e analista, né? Porque vocês lembram lá, tem aquele texto do Caligares, né? Aquele texto do Caligares que falava uma coisa assim, a gente leu esse texto juntos, né? Um texto do Caligares que falava assim que um analisante, quando ele acaba uma análise, que não deveria alimentar sentimentos de gratidão pelo seu analista e ficar colocando ele num lugar todo especial. Ele até fala uma coisa meio assim, o analista é igual aquele antibiótico que sobrou no armarinho de remédio de banheiro, que você já acabou o tratamento, que você não precisa mais e que uma hora você vai jogar fora, porque vai vencer, ninguém vai tomar, é isso, né? O que significa falar desse lugar? É justamente pensar tanto a psicoterapia ou a psicanálise como um tipo de laço social em que o resultado dela seja um movimento de autonomia do sujeito, né? E esse movimento de autonomia significa não ficar preso a você, por exemplo, numa relação de eterna gratidão, eterna dívida. O que não é o processo de subjetivação, muitas vezes, que a gente vê em contexto religioso. Porque até para o contexto religioso ele funcionar, ele parte de um outro princípio, né? Qual que é o princípio que a gente vê no contexto religioso? Recebi uma cura aqui dentro, então sou eternamente grato, né? A cura me fideliza, a cura faz com que eu seja um fiel, que eu acredite, que eu dê meu dízimo para outras pessoas, né? Que eu acredito que outras pessoas vão ser curadas também, então eu invisto, né? Me invisto também libidinalmente aí dessa ideia, né? Porque há ali vamos dizer assim, uma implicação com esse acontecimento da minha vida, né? E isso que eu acho que é uma grande diferença, assim, porque enquanto a ética da psicanálise está tentando fazer isso é ideal, né? Também, sei lá, tem gente que não desgarra do analista, não, né? Mas, assim, esse movimento que o sujeito vai estabelecer uma relação de autonomia, né? E que é isso, que o analista vai ser esquecido. No caso das curas, né, ou do tratamento no campo religioso, isso é impensável, porque o que está em jogo é justamente o contrário, né? É pagar as promessas que a gente fez, né? Do tipo, você vai lá fazer uma promessa, vai receber uma cura, você recebe a cura, você tem que pagar a promessa, né? Você não pode simplesmente esquecer e ir embora, né? Você vai desenvolvendo ali todo um compromisso, né? De reprodução, perpetuação dessa instituição, e aí você também vai aderindo aos elementos de autonomia moral, né, que essa instituição prescreve. Você vai ligando a sua moralidade também a essa instituição, porque você sente, de alguma forma, né, num lugar assim, de débito com essa instituição, né? Que aí, sei lá, isso, estou falando instituição, mas na hora que as pessoas falam, vem com um sentido mais amplo. Nossa, né? Deus é tão bom para mim, né? Dentro da minha pequeneza aqui nesse mundo, o mínimo de gratidão que eu posso ter é, de repente, fortalecer essa obra aqui, né? E fazer com que isso vá para frente de alguma forma. Então,
Acho que assim, é até interessante ter essa leitura, né, dentro dessa imagem que você trouxe aí, Sherman, para a gente poder examinar como que isso está acontecendo, entendeu? Assim, a princípio, beleza, tudo bem, tem a sala lá dentro da igreja, mas e aí? Como que é esse trabalho, como é que isso acontece, a partir de que princípios, como que se escuta, qual que é a relação desse sujeito com, né, com a instituição igreja também, né, se vai haver espaço para que as pessoas que vão ali falar possam falar coisas diferentes, né, ou porque aí ou a coisa não é psicoterapia, aí pode ser uma simples ortopedização do sujeito ali, do discurso, né, como a gente pode atestar, por exemplo, por meio de outros processos, né. Eu falei para vocês no filme, deixa eu deixar aqui no chat aqui um filme que eu sugeri para vocês também, quando eu dei aula. E aí, em vários contextos, né, professor? A gente pode levar essa situação para outros contextos também, igual o professor disse, né? Dentro de uma escola, dentro de um hospital, né? O psicólogo atuando nesses espaços, né? Será que ele está atuando para ortopedização, né? Psicopatologização, ou será que ele está atuando para promover a autonomia do sujeito? Assim, muito interessante esse exemplo, porque esse é o propósito da psicologia, quer dizer, na minha visão, né? É a autonomia do sujeito, não fortalecer dependência, né? Me parece que essas outras, a instituição igreja, por exemplo, ela tem uma lógica de dependência, né? De gratidão, totalmente diferente da lógica da ética do psicólogo, né? Exato, e aí é isso, quer dizer, não que, entende, assim, porque não que o discurso religioso seja necessariamente antiético por isso, porque é a forma como ele funciona, né? É a forma como ele funciona, o sujeito vai lá, assim, meio que, né? Claro, tem vários processos, né, gente? Tem processos que podem ser extremamente perversos, mas, assim, dentro de uma certa lógica também de funcionamento, não necessariamente tem que ser perverso, né? Tem isso, o sujeito foi lá, encontrou alguma coisa, né? Aquilo faz sentido para ele. A gente vive num mundo louco, as pessoas realmente precisam de tentar encontrar sentido em várias coisas e aquilo se dá. Só que aí é a diferença, né? Por isso que são, vamos dizer assim, marcam a gente pensar assim, a clínica como prática, né? E a psicologia também como instituição, que a psicologia é ciência, é uma instituição, é uma profissão, né? Ela é uma instituição porque você tem uma coisa que regula, que é o CRP, que estabelece conjuntos de normas para a nossa atuação, que estabelece linguagens específicas, né? E modos que a gente vai atuar. Então, assim, o que eu acho que é confuso é isso mesmo, né? Quando a gente não percebe a diferença desses espaços e simplesmente faz uma incorporação de tudo com tudo, né? De todas as, como se todas essas linguagens fossem completamente harmônicas e como se você atendendo como psicólogo na igreja pudesse assim tranquilamente também ficar promovendo a conversão das pessoas sem um certo afastamento crítico também de qual que é a especificidade do seu trabalho, né? Porque aí você não está atuando como psicólogo, né? Você pode estar atuando como pastor, e é legítimo. O pastor faz isso, né? O que ele faz? Junta ovelha, né? Então, assim, ele é isso, né? Assim, não tenhamos ilusões, pessoal. Assim, eu conversei muito, a gente tinha um aluno aqui, uma pessoa muito interessante, que era pastor, e ele falava uma coisa assim, a gente conversava umas coisas na aula, ele falava assim, olha, tem uma coisa interessante dos cursos de teologia hoje que é muito frustrante, porque as pessoas acham que vão para o curso de teologia e vão encontrar lá uma série de discussões filosóficas interessantes sobre a Bíblia, sobre Deus, e aí eles vão se deparar no curso com a ideia de que é muito mais um curso de gestão organizacional. Né? Ele dizia assim, bem sinceramente, é uma gestão organizacional, uma gestão de uma igreja, uma gestão, né, uma igreja é uma instituição que vai precisar de processos de gestão, e esses processos de gestão, claro, estão vinculados com questões propriamente teológicas? Estão também, porque tem a ver com formas de ler, né, a forma como o outro vai receber, com o intencionamento que você faz, enfim. Mas que, fundamentalmente, elas atuam assim, nesse nível, né, também. E é um pouco, sei lá, né, mais ou menos como a gente entender assim, né, como os vários discursos, né, pessoal, de cooptação coletiva, né, que não é só ruim, que empodera o sujeito também, né, porque assim, que a gente também não cria essa visão assim, tipo, que a religião sempre está lá só explorando o sujeito. Pode ser que explore, não estou falando que não aconteça,
Mas, assim, ela também é preciso olhar para certos processos em que o sujeito sai meio que empoderado, né, dessa relação também, né, se sentindo parte de uma coisa muito maior do que ele, né. Então, assim, essas construções mirabolantes, né, e magníficas, tipo, você pega, tipo, né, a Universal do Reino de Deus, a Igreja do Edir Macedo, assim, olha para a construção que ela tem em Belo Horizonte. Eles compraram um puta quarteirão, assim, numa área nobre, ergueram um negócio que é uma fortaleza, aí tem um negócio lá em São Paulo que é a imitação do Templo de Salomão. Então, assim, qual que é o efeito imaginário que isso tem sobre uma pessoa pensar, nossa, eu sou parte disso aqui, né? Tem até o slogan da Universal, eu sou universal, que tem todo esse que é uma forma de se comunicar, né, gente, que a instituição estabelece, de convidar o sujeito a se sentir. Toda instituição faz isso, até o FMT, somos todos o FMT, né? Tem vamos dizer assim, esse princípio atuante, né? Mas como que isso vai acontecer? Que eu acho que é a questão. Esse filme aí, gente, eu sugiro para vocês, The Raised Boy, deixei aqui no chat aqui. Né? Pode falar, desculpa, Fernando, tá baixinho aqui. Deixa eu te comentar aqui para o melhor. Né? Criar esse sentimento de pertença, assim, e dentro da instituição, assim, eu trabalho numa instituição também, né? Então, às vezes a gente vê isso, assim, na pessoa, assim, ela se, não sei, assim, ela se identifica tanto com aquela instituição, sabe? E ela cria essa identificação, até ela fala em nome da instituição, né? Eu não sei se eu acho que na UFMT também deve ser isso, né? Mas existem algumas pessoas assim, trabalho, né? Mania de falar funcionário, né? Não é, né? Servidão, né? Então, é estranho, eu acho uma linguagem que a pessoa tem, assim, muito. Assim, Uhum. não sei se Isso é interessante, porque inclusive isso a gente vê, assim, quando você fala disso, né, assim, o uso da linguagem que a pessoa faz, assim, que esse uso mostra assim, essa grande identificação, né, do sujeito ali com a instituição. E hoje a gente vive ainda um tempo assim, ainda mais, assim, mais complexo, né, em relação a isso, que é a ideia de que a gente pode fazer usos técnicos, né? A gente pode fazer um uso técnico da linguagem no sentido de produzir esses efeitos, né? Então, assim, é um pouco do que esse tanto de consultoria de coach faz, né? De consultoria de neurolinguística e, né, assim, vai operando um pouco nesse nível, assim, que é você, a partir desse aparato técnico, produzir essas identificações, que é muito usado por exemplo, quando você tem esses cursos de treinamento para venda, né, é muito usado essa coisa que é essas intervenções que você faz na linguagem para, a partir desse uso de linguagem, introduzir crenças, né, introduzir, de fato, isso é isso. Isso é toda uma ciência que se constitui. E o que torna a nossa era mais complexa ainda é porque isso é usado na política, né? Hoje a gente vive um tempo político em que, cara, já faz muito tempo que a gente, né, assim, sei lá, se a gente for pensar assim, mas agora isso se radicalizou, né? Eu vi isso acontecendo, sei lá, desde 2013, algumas eleições de prefeito, você vai vendo assim, o que acontece, gente, assim, no campo da política, assim, ela vai se afastando desse modelo, assim, de um modelo antigo. Vocês que são novos, vocês vão lembrar que tem o sou antigo, né? Esse modelo antigo assim, como na época não tinha internet, na verdade, né? Só tinha televisão, então o que acontecia? Tinha lá o horário, né? O horário da propaganda política, a pessoa ia lá para o horário da propaganda e apresentava as propostas. Podia ser um monte de mentira, entendeu? Podia ser, tá prometendo qualquer coisa só para ganhar a eleição, mas ela tinha que ir lá e apresentar um projeto, né? Hoje ela não precisa mais, ela tem que ter né, assim, para fazer a campanha, vale mais, de repente, você ter ali, pagar, assim, por exemplo, pessoas que vão produzir um monte de meme, que vão circular de forma rápida em vários lugares, né? Do que você, de repente, fazer um tipo de comunicação assim, muito densa. Por exemplo, você vai lá fazer um programa eleitoral de seja 15, 20 minutos. Quem tem paciência para sentar e assistir um trem de 15, 20 minutos, um político falando,
e avaliar aquilo e debater essas ideias, né? É muito pouco, porque aí você tem formas, vamos dizer assim, técnicas, né, mais virulentas de produzir certos efeitos com a linguagem que a internet possibilitou, que as mídias possibilitaram, o Instagram, Facebook, o WhatsApp, né? Tudo isso transformou a nossa maneira de conceber as instituições mesmo, né? Transformou completamente. Até vou deixar para vocês, quem se interessar sobre esse assunto, tem livros aqui legais aqui que Mas então, Fernando, conta um pouco para a gente, como é que você percebe isso, a questão do seu trabalho dentro da instituição, trabalho institucional? Então, trabalho no Instituto de Educação, né? E, na verdade, assim, antes de entrar lá, eu trabalhava no hospital, então era outra situação do psicólogo, também desde mais tempo, mas esse foi um dos desafios iniciais, né? Que era justamente saber, não saber, mas construir, primeiro saber para mim o papel do psicólogo dentro da instituição de educação, para depois eu mostrar para as pessoas, né? Exercer, produzir e estar claro para os outros também, né? Porque eu acho que um dos desafios da nossa profissão é essa, né? Tem que estar claro para você poder ter condições de mostrar para os outros corretamente, assim. Então, isso é um desafio, e na verdade eu percebi que isso é um desafio constante, assim, porque sempre você tem que estar esclarecendo para as pessoas, né, mostrando o papel do psicólogo, né, que não é esse de ter um atendimento clínico, por exemplo, não ter um consultório dentro da escola, né, que é aquele clássico, né, o aluno está com problema, leva a psicóloga que ela vai consertar. Esse é um desafio muito grande, porque, em geral, os professores, né, assim, e as pessoas em geral, elas tendem a querer essa solução mágica, assim, né, leva para o psicólogo que vai atender, então vai voltar melhor, voltar adaptado, né, tanto é que eu escuto às vezes esse sente, assim, né, falou que o psicólogo não resolveu, quer dizer, não adaptou, não está consertando, não está sendo ortopédica, né, digamos assim, e eu acho assim, que justamente, eu vou dar então, assim, é politizar, né? Então, é justamente mostrar, né, que não é um problema individual do aluno, né? E justamente é todo um sistema, né? É todo um sistema que está ali, né? Tem a relação do professor, tem a instituição, tem as regras, e tem a família que ele veio, tem a condição socioeconômica dele. Então, não está aprendendo, né? Não está aprendendo por quê? Porque ele tem algum problema ou todo um complexo de relação, de questão que está ali interferindo na vida dele, né? Então, assim, essas questões a gente discute na escola, né? Assim, até as questões, assim, de aprendizagem, indisciplina, né? Quer dizer, vai simplesmente dar uma medida disciplinar ou não, né? Será que a gente não tem que rever essa política, a forma como está ocorrendo essa gestão aqui dentro da escola, né? Assim, várias questões, assim. Eita, raio, então, assim, é mais ou menos assim, sabe? Mas que mais? Tomar cuidado, assim, né? No caso, que eu penso muito é tomar cuidado para não psicopatologizar demais as questões, né? Que são que estão ali, né? Que estão sendo apresentadas, que estão sendo demandas dos professores ou dos alunos, né? Porque eu vivi isso, assim, tem uns anos já, né? Um tempo já que a gente vive, né, na cultura eu chego lá no psicólogo e já falo, né? Eu tô aqui porque eu tenho déficit de atenção. Tá, mas quem que disse que você tem déficit de atenção? De onde você tirou isso? Porque eu li na internet que é assim, eu vi aqui, então eu não consegui aprender, é por isso. Aí, quer dizer, isso é fácil virar uma justificativa rasa, né? E acabar culpabilizando o aluno
e que é um problema, né, dele. Então assim, eu digo assim, que eu tenho essa tendência assim, de politizar as questões, mas de uma forma coletiva e não individual. Assim, eu acho assim, a atuação do psicólogo na instituição, ela não é focada só no sujeito, né? Porque tem um complexo dali das relações, igual você falou, né? Coercitividade, objetividade. O tempo todo o discurso da instituição é esse, para cima do sujeito, né? Mas, e aí o sujeito vem com outras questões, quer dizer, eu acho que o encontro dos dois é justamente outras formas de ver a situação e outras formas. Eu não posso ter simplesmente discurso da instituição, quadrado, e eu também não posso ser uma defesa, digamos assim, do sujeito, que a gente vai mudar todo o sistema por conta dele, né? Por questões individuais. Então, eu não sei, eu vejo assim, meu papel ali numa fronteira mesmo. Um papel bem de mediação e negociação, né, desses né? interesses. Que, querendo ou não, é isso, né? A gente também depende da instituição para sobreviver, para nos dar esse lugar, se a gente for o tempo todo também desestabilizar a instituição em relação, né, à situação dos sujeitos, e ao mesmo tempo é isso, né, gente? É negociar essa violência institucional em potencial, né? Não é que necessariamente ela vai ser violenta, mas ela tem os meios para ser violenta se ela, né, se calhar para ser, né? Foi também, eu acho que é um trabalho assim muito complexo, assim, bem interessante, mas é difícil, acho que é um desafio diário, assim, não tem assim falar assim, tá pronto o trabalho, não, ele está sempre em construção, sempre em mudança, sempre em transformação, assim. Uhum. Tem que ir inventando, né, o trabalho no cotidiano, né? Se a gente pensar que a linguagem é a instituição, que a linguagem está se renovando constantemente, né? Esse trabalho, essa mediação nunca vai estar finalizado, né? Por isso que não tem jeito, né? Não vai chegar assim naquele ponto, agora eu tenho uma receita para lidar com a instituição, né? A gente não consegue isso, né? Tem uma certa movimentação ali, né? Das demandas éticas, das demandas institucionais, né? Também dos sujeitos. Acho que é um campo assim, que a gente está sempre transitando, né? De alguma forma. E tem a historicidade da instituição também. Momentos que a gente vai privilegiar uma coisa, que isso vai produzir um tipo de experiência que não vai nos ensinar, entendeu? Vai errar a mão para um lado, vai errar a mão para o outro, tem essa coisa, esses movimentos. Nossa. Estão me ouvindo, tá tudo bem travado aqui.